Olá, alunos, tudo bem? A intenção deste vídeo é entender o conceito de limite de função, que é o assunto que estamos estudando na unidade 2 da nossa apostila. Para determinar o limite de uma função, nós podemos seguir três caminhos: analisar um gráfico, analisar uma tabela e também através das regras de limite, que são regras básicas e diretas para se calcular o limite de uma função. Bom, para começar, vamos pensar na seguinte situação. Imagine que você tem uma função que não é determinada num certo ponto. Né? Vamos pensar aqui como exemplo a função 1 sobre x. A função 1 sobre x ela não está definida no zero, mas nós podemos querer saber o comportamento desta função próximo deste valor onde ela não está definida. E isso nós conseguimos através do conceito de limite. Então, como exemplo, para a gente entender isso, eu peguei aqui a função 2 sobre x. Bom, a função 2 sobre x ela não está definida no zero. O que nós vamos fazer é estudar o comportamento desta função próximo do valor zero, que é exatamente o valor onde ela não está definida. E para isso, para saber o significado desse limite dessa função, quando x se aproxima de zero, nós vamos tentar calcular esse limite através da análise do gráfico dessa função. Então, eu esbocei aqui para vocês o gráfico. Esse gráfico ele foi esboçado num programinha muito legal que é chamado Grafimática. Depois eu posso passar para vocês na lista direitinho. Ele é um software grátis que vocês podem usar, que é muito legal, fácil de usar. Bom, o que nós temos aqui então é o esboço do gráfico da nossa função 2 sobre x. Então, o que está em azul aí é o gráfico. Aí dá para perceber que ela não está passando pelo zero, porque ela não está definida no zero. E o que nós queremos saber é o comportamento dela próximo do zero. Então, o que a gente vai fazer? Imagine valores à esquerda do zero. Então, a gente vai se aproximar do zero pela esquerda e olhar o que acontece com as imagens. Então, você percebe que à esquerda do zero, as imagens elas tendem a menos infinito. E quando você se aproxima do zero pela direita, as imagens elas tendem a mais infinito. Então, aqui nós mostramos os limites laterais dessa função. Então, a esquerda do zero vai para menos infinito, e a direita do zero vai para mais infinito. Então, de observar só o desenho, as imagens, a gente consegue determinar que os limites laterais eles são diferentes. Então, nós descrevemos isso aqui em símbolos matemáticos da seguinte forma. Eu escrevo o limite, que nós abreviamos por LM. Embaixo nós colocamos x tendendo ao valor que nós estamos considerando, que nesse caso é o zero. E tem um sinal negativo, onde aquele negativo ele indica pela esquerda. E quando eu colocar zero positivo, indica que eu estou me aproximando do zero pela direita. Então, o primeiro limite, a gente lê limite lateral pela esquerda. Então, é o limite da função 2 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, que nós vimos pelo gráfico que dá menos infinito. Da mesma forma, nós escrevemos limite da função 2 sobre x, quando x tende a zero pela direita, isso é igual a infinito, que também nós analisamos no gráfico que vai para mais infinito. Esse limite é o limite lateral pela direita. Então, neste caso, nós observamos que os limites laterais eles são diferentes. Então, quando os limites laterais eles forem diferentes, nós dizemos então que o limite da função 2 sobre x não existe. Então, aqui vale ressaltar o quê? Uma propriedade já importante de limite, que para o limite existir, os laterais eles devem ser iguais. Os laterais devem existir e devem ser iguais. Como esses limites laterais do nosso exemplo não são iguais, então nós dizemos que o limite não existe. Bom, uma outra forma que eu comentei com vocês para analisar o limite de uma função é através de uma tabela.
Então, eu coloquei aqui para vocês a função x menos 2. E nós vamos analisar o limite da função x menos 2 quando x tende a 3. Então, o que nós temos que fazer? Analisar o limite da função quando x tende a 3 pela esquerda e quando x tende a 3 pela direita. Sendo assim, a gente monta uma tabela, onde nessa tabela nós vamos ter, na primeira coluna, valores de x tendendo a 3 pela esquerda. Então, observem que eu escolhi, esses valores que estão na tabela, fui eu que escolhi, né? Vocês podem escolher valores que vocês quiserem, desde que eles estejam próximos do 3 e pela esquerda, ou seja, valores menores do que 3, e vocês vão gradativamente, né, se aproximando do 3. Então, eu escolhi aqui, por exemplo, eu escolhi 2,5 para começar. Aí, eu fui aumentando 2,8, 2,9, 2,99 e assim sucessivamente, aumentando as casas decimais e chegando próximo do 3. O que eu fiz depois? Para cada valor desse que eu escolhi, eu substituí na minha função x menos 2. Então, por exemplo, quando x for 2,5, você vai lá na função, vai fazer 2,5 menos 2, que vai dar meio. 2,8 menos 2, que vai dar 0,8. 2,9 menos 2, que vai dar 0,9. 2,99 menos 2, que vai dar 0,99. E assim sucessivamente, a gente calcula os valores do y, que são as imagens, e nós percebemos que as imagens, elas tendem a 1. Então, conclusão, o limite da nossa função, quando x tende a 3 pela esquerda, está dando 1. Da mesma forma, eu pego valores de x tendendo a 3 pela direita, como vocês podem observar na terceira coluna da nossa tabela. Bom, o que acontece? Eu escolhi esses valores que estão na tabela em preto. 3,8, aí eu fui diminuindo, me aproximando do 3, 3,5, depois eu peguei 3,01, 3,001, e assim, gradativamente, fui me aproximando cada vez mais do 3, mas agora pela direita. Da mesma forma, eu peguei cada um desses valores, substituí na função x menos 2 e calculei. Então, quando x for 3,8, 3,8 menos 2 dá 1,8. 3,5 menos 2 dá 1,5. 3,01 menos 2 dá 1,01. E assim as imagens foram também sendo calculadas uma a uma, e nós percebemos que elas também vão tender a 1. Então, neste caso da tabela, o que nós percebemos? Que tanto pela esquerda quanto pela direita, os valores estão tendendo a 1. Então, esse é o caso onde nós afirmamos que o limite existe e vale 1. Então, nós escrevemos isso matematicamente assim. Limite de x menos 2, quando x tende a 3 pela esquerda, vale 1, é o limite lateral pela esquerda. Limite de x menos 2, quando x tende a 3 mais ali, que é pela direita, igual a 1, é o limite lateral pela direita. Como ambos são iguais ao mesmo valor, então nós dizemos o quê? Que o limite existe e vale 1. Ok? Então, pessoal, esse primeiro vídeo foi para mostrar essa noção intuitiva que nós temos de limite de função, observando o gráfico e observando uma tabela. O próximo vídeo que eu vou gravar para vocês mostra o cálculo desses limites de uma forma mais direta, usando algumas propriedades de limite que ajudam, que facilitam muito esses cálculos. Porque vocês devem ter percebido que no primeiro exemplo nós temos que conhecer o gráfico da função, que nem sempre é fácil esboçar. E no segundo caso, nós temos que preencher uma tabela. Isso também é possível, só que envolve o cálculo, o uso de calculadora, né, o preenchimento dessa tabela corretamente. Se a função não for muito simples, então nós temos aí um trabalho um pouco maior para fazer. Então, assim, esses dois caminhos são caminhos possíveis de calcular o limite, mas não são os únicos caminhos. Né? O caminho fácil que nós vamos ver agora no próximo vídeo é usando as regras de limite. Então, assim, eu espero que esse primeiro vídeo ajude vocês a entender um pouquinho essa noção intuitiva, para que agora nos próximos vídeos a gente comece a trabalhar um pouquinho as regras de limite e as operações algébricas que envolvem esses limites.
ok? Então, espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima, então.